Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo para PJ. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a nova lei de câmbio. Ela entra em vigência agora em 2023, janeiro de 2023, tá? Então, se você quer entender um pouquinho mais, se você está nesse mundo de fechar câmbio, de comércio exterior e tudo mais, fica nesse vídeo com a gente até o final e já clica no joinha aí para dar um like, beleza? Até já já! E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Patrick, você já me conhece, e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre a nova lei de câmbio. Tá? Essa lei ela entra em vigência agora em janeiro de 2023 e eu achei legal trazer esse vídeo para a gente poder elucidar alguns pontos, algumas alterações que vão ter, que vão facilitar um pouco mais a vida para as empresas, tá? Então vamos lá, essa lei é a lei 14.286, tá? Ela é a nova lei de câmbio. Ela entrou em vigência no final de 2021, exato, final de 2021. E aí, durante o ano de 2022, a gente tem o que se chama de consultas públicas, né, que são as CPs. E aí, na CP 90, foi abordado o tema sobre a simplificação de câmbio. Né? Então, ali, poxa, pegaram diversos pontos ali, levaram para fóruns. Nesses fóruns estavam Febraban, Banco Central, as instituições e entre outros interessados ali para discutir a simplificação, tá? Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui, basicamente ela surgiu ali com esses começos dessas consultas públicas, dessas CPs, né? Mais especificamente na CP 90. Nós já temos outras CPs, a gente tem 91, 92, a gente vai falar um pouquinho sobre outra CP ainda nesse vídeo aqui. Mas tudo que eu vou trazer para vocês de informação surgiu a partir disso, né? E aí fizeram essa nova lei, né? O novo marco cambial, tá? E aí esse novo marco cambial, ele se inicia agora em janeiro de 2023. Isso vai trazer algumas simplificações e algumas responsabilidades para as empresas. Então é importante que se você está, né, nesse mundo de comércio exterior, de fechamentos de câmbio e tudo mais, assista esse vídeo para você entender o que vai simplificar para vocês e o que vai trazer de responsabilidade para as empresas. E aí eu só quero frisar um ponto aqui, eu vou frisar esse ponto ao longo do vídeo, tá? Pessoal, isso entra em vigência em 2023, mas não necessariamente em janeiro de 23, tá? As instituições financeiras têm o ano de 2023 para se adequar. Então, até novembro de 2023, tudo vai estar adequado. Tudo que eu falei já estará vigente, mas a lei ela já entra em vigência em 2023, agora em janeiro, e aí vai tendo as adequações, tá bom? E aí, entrando na primeira parte da simplificação aqui, tá? É essa parte do contrato. A gente vai ter aqui simplificação do contrato, tá? Hoje, o Banco Central fornece o anexo 1 para as instituições financeiras, que é o modelo de um contrato de câmbio, e a partir de 2023, isso vai ter uma simplificação, ou seja, não necessariamente vai ter a necessidade do contrato, tá? Isso é uma simplificação porque as empresas elas deixam de ter a obrigação de assinar, porém é uma responsabilidade. Quando a empresa ela fecha através de um internet banking lá, do Bankline, de alguma instituição financeira, ela vai aceitar ali a taxa que foi passada, as condições de prazos e tudo mais, a natureza cambial que está sendo ali. Então isso vai substituir, né, esse aceite que vocês vão dar, vai substituir, né, ou esse aceite que vocês vão dar, não, o aceite que as empresas vão dar, vai substituir o contrato de câmbio. Tá? E aí a gente tem um outro ponto que, poxa, mas tudo bem, se eu não fecho pelo Internet Bank lá, pelo Bankline, e se eu ligo numa mesa de câmbio para fechar? Tá. Se você liga numa mesa de câmbio, vão ter outras adequações, tá? Quais são essas outras adequações? Para as empresas que abrem as contas em instituições financeiras a partir de 2023, provavelmente esses termos já estarão ali nas condições de abertura de conta. Então, quando vocês abrem as contas, que tem a necessidade de assinar a documentação, que precisa ali, né, tem um monte de aceite que vocês têm que dar, essa parte do contrato de câmbio ele já vai estar descrito
nas condições de abertura de conta, tá? Para as empresas que já têm a conta aberta, provavelmente as instituições devem propor a espécie de um contrato mãe ou um contrato geral, tá? Aonde esse contrato mãe ou esse contrato geral abranja toda essa discriminação, todas essas informações, né, de a partir do momento que você fecha, você já está aceitando ali a natureza e tudo mais. Ele cria tipo um contrato mãe ali, né? E aí a partir disso, você ligando nas mesas de câmbio lá para fechar, essas ligações obviamente são gravadas, né? E não vai ter a necessidade de assinatura de contrato, tá? Então, esse é o primeiro ponto de simplificação, mais um ponto de atenção para as empresas, porque vocês precisam estar muito atentos às naturezas, aos termos que estão sendo ali no momento do aceite, tá? Isso entra em vigor ao longo de 2023. Falando das naturezas, né, a gente tem um outro ponto de simplificação e também de responsabilidade, ok? O que nós temos aqui de alteração? Hoje, quando vocês fecham um contrato de qualquer valor, vocês têm que optar lá entre as 200 e tantas naturezas cambiais, né? A partir de 2023, para os contratos que forem até 50 mil dólares ou equivalente, vocês vão poder escolher entre 8 naturezas cambiais, tá? Então isso facilita, porque você não precisa ficar lá escolhendo, né, optando, tentando achar a mais correta. Para operações até 50 mil dólares ou equivalente, né, você fala, Patrick, se eu fechar 30 mil euros, se 30 mil euros for menor do que 50 mil dólares, tudo bem, continua seguindo essas 8 naturezas, tá? Então 50 mil dólares ou o que for equivalente a 50 mil dólares. Superou os 50 mil dólares, a gente entra nas condições normais que nós temos hoje. Obrigatoriamente vocês vão ter que escolher ali entre as 200 e tantas naturezas cambiais que a gente tem, tá? Mas para o que for até 50 mil dólares, isso simplifica e vai ter a necessidade de escolher só entre 8. Eu quero escolher uma específica. Não tem problema, escolha, tá? Não é obrigatoriamente escolher uma das 8. Pode escolher uma das 200. Mas se for até 50, você tem a opção de escolher só 8, ok? Isso é uma simplificação. Então, até 50 mil dólares ou equivalente, 8 naturezas cambiais. Porém, aonde está a responsabilidade aqui? Os bancos, as instituições financeiras, tá? Eles deixam de ter a obrigatoriedade de realmente analisar se aquela natureza cambial está correta, se aquilo é específico, se foi fechado de forma correta ou não. O que é a responsabilidade aqui dos bancos e das instituições financeiras? Deixar claro para vocês quais são as naturezas e o que compete cada natureza. Então vai estar de forma clara e de fácil acesso o que são as naturezas, né? Então quais são essas 8 naturezas ou as 200 e o que compete cada natureza dessa. Então você entra lá, vai ter a primeira natureza, sei lá, importação de insumos, né? Tô chutando qualquer tipo de natureza aqui. E ele vai ter que descrever para vocês. Então dentro dessas 8 naturezas, as instituições financeiras têm a obrigação de deixar isso muito claro para vocês e de fácil acesso. Então, a instituição financeira deixa de ter a responsabilidade de conferir se aquela natureza realmente é certa, mas ela passa a ter a obrigatoriedade de informar e de deixar claro para vocês o que são essas naturezas, tá? Por outro lado, simplifica para as empresas, né, escolher só entre 8 naturezas ali quando for até 50 mil dólares, porém passa a ter a responsabilidade de escolher corretamente a natureza, beleza? Essa questão de análise de documentos eu acho bem interessante, mas eu acho ela relativamente complexa, tá? Por quê? Eu vou explicar isso para vocês. Segundo essa nova lei, esse novo marco de câmbio, tá? Os bancos, né, as instituições financeiras, eles não têm mais a obrigação de exigir documentação, ok? Passa a ser uma decisão deles, das instituições financeiras, se eles vão exigir ou se eles não vão, tá? Então, assim, pode ser que exija, pode ser que não exija. Com certeza vai ter uma classificação ali de nível de empresa, nível de operação, valor de operação. Isso vai ser uma decisão
das instituições financeiras, ok? Se vai exigir ou se não vai exigir a documentação. Esse é um ponto, tá? Aonde eu vejo a simplificação aqui? Dependendo da classificação que a empresa tiver, ela muitas vezes vai fechar o câmbio e não vai ter necessidade de apresentar a documentação. Então, se torna algo muito mais simples, porque vocês já deixaram de assinar contratos, né? E agora tem a possibilidade de deixar de assinar a documentação, deixar de apresentar a documentação. Por outro lado, aonde eu acho complexo aqui? Qual vai ser ou como vai ser a definição dos bancos ou das instituições em exigir essa documentação? Como eles vão se estruturar para isso, tá? Isso eu acho algo bem complexo, mas não por parte das empresas, muito mais por parte das instituições financeiras. Porque tem uma questão de compliance envolvido, tem toda uma questão de fraude. É bem complexo esse ponto de, para essa empresa ou para esse ramo ou para esse segmento eu não vou exigir, ou para um determinado valor eu exijo, para outro não. Isso eu acho que é algo que as instituições financeiras vão ter que quebrar muito a cabeça para conseguir determinar como isso vai ser feito, tá? Tudo que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, desde o início do vídeo, acontece ao longo do ano, tá? Então a lei entra em vigência a partir de janeiro e ao longo do ano as instituições vão se adequando. Mas essa questão documental, para mim, ela é bem interessante, tá? Então, deixa de ter a obrigatoriedade de apresentação, né, ou de exigência por parte da instituição financeira, porém, ela vai determinar como isso é feito. E, com certeza, isso não vai ser algo fixo, né? Então, assim, poxa, a instituição financeira nunca exigiu uma documentação para minha empresa e a partir de agora ela passou a exigir. Tá, isso é uma determinação da instituição. Então, com certeza, ela deve fazer uma mescla, né? Poxa, por um determinado período eu não peço uma documentação, depois eu passo a exigir. Isso vai ser uma determinação da instituição. Se a gente olhar hoje, sempre que vocês fecham um câmbio, vocês têm a obrigação de apresentar esses documentos. Então, em partes vai facilitar sim, porque pode ser que não seja mais exigido. Bom, tudo que eu falei para vocês aqui até agora, ele tá dentro do que eu falei lá no começo de CP 90, tá? Que é a consulta pública 90. E eu falei para vocês que existem outras consultas públicas que já estão rodando, tá? O que eu vou falar agora, daqui em diante para vocês, tá dentro da CP 91, que é a consulta pública 91, beleza? Então vamos falar um pouquinho dela agora. O ROF é uma das alterações que vão ser feitas pela CP 91, tá? Então hoje, sempre que você contrata um empréstimo em moeda estrangeira ali, ou uma 4131 ou um PPE, obrigatoriamente tem que ter o ROF nas suas operações, que é o Registro de Operações Financeiras, tá? O que vai ser feito a partir de 2023? Só será obrigatório o ROF para as operações acima de $1 milhão ou equivalente. Então hoje, se você contrata qualquer linha de financiamento, seja de uma 4131 ou de um PPE, com valor inferior a 1 milhão, você tem a obrigatoriedade do ROF. A partir de 2023, isso só será obrigatório a partir do valor de $1 milhão. Tá? Então, independente de qualquer coisa. Um outro ponto de atenção aqui é, sempre que você contrata uma 4131 ou um PPE, você tem a obrigação de colocar esse dinheiro na tua conta aqui no Brasil. Então, traz esse dinheiro, transforma ele em reais e coloca na conta. A partir de 2023, a CP 91, né, esse novo marco de câmbio, ele permite que as empresas contratem essas linhas de financiamento e mantenham esses recursos lá no exterior, em contas das próprias empresas. Tá? Então, o Patrick é uma empresa, eu contratei uma 4131, eu não tenho a obrigatoriedade de colocar o dinheiro dessa 4131 na minha conta aqui no Brasil. Eu posso manter o dinheiro dessa 4131 numa conta da minha empresa lá no exterior, tá? Patrick, tá lá no exterior, eu posso transferir para qualquer pessoa? Não. Você pode usar esse recurso que está lá no exterior para quitar financiamentos, obrigações da sua empresa. Então, não é porque você pegou um recurso e colocou numa conta sua que está no exterior que você pode transferir para qualquer pessoa ou pagar qualquer coisa. Não. Se ele está no exterior, você pode usar exclusivamente para pagar obrigações da sua empresa aqui do Brasil, tá? Então isso é um negócio que tem que ficar muito claro, porque ele se tornou muito mais abrangente. A ROF até ok, tá? Então antes tinha obrigatoriedade de ROF para qualquer valor, hoje só tem obrigatoriedade de ROF para valores superior a $1 milhão ou equivalentes.
Porém, essa questão de manter o recurso lá no exterior, isso ficou bem diferente. Então, eu não tenho mais a obrigação de colocar na minha conta, eu posso manter lá no exterior, mas eu não posso usar ele de livre-arbítrio, vamos falar assim, tá? Então, se está na minha conta no exterior, eu só posso ou trazer para o Brasil para minha própria empresa, ou pagar isso referente a obrigações da minha empresa aqui no Brasil, eu pago isso lá fora. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro esse ponto para vocês, porque isso ele começa a ficar um pouco abrangente e com certeza vai ter uma gestão muito grande em cima dessas movimentações. Ainda falando de ROF, tá? E agora falando exclusivamente das operações de FINIMP. Nas operações de FINIMP, quando o prazo era superior a 360 dias, você tinha a obrigação de ter o ROF, né? Que é o registro da operação financeira. Hoje, como vai ficar, né? Ou hoje não, a partir de 2023, como fica? Para as operações de FINIMP que forem superior a 500 mil dólares ou equivalente, tá? Aqui eu sempre vou falar em equivalente, pessoal. Então, o que for superior a 500 mil dólares ou equivalente e superior a 180 dias, então tem que ser os dois. Superior a 500 mil dólares e superior a 180 dias. Vai ter obrigatoriedade de ROF. Patrick, a minha operação é de 400 mil dólares e é de 300 dias. Não tem obrigatoriedade do ROF, tá? O que for inferior a 500 mil dólares, segue o que já era. Então, se ela é inferior a 500 mil dólares e não ultrapassa 360 dias, não tem obrigatoriedade do ROF. Se ela é inferior a 500 mil dólares, mas é superior a 360 dias, vai ter obrigatoriedade do ROF. Então, para tentar simplificar, sempre que for maior do que 360 dias, tem a obrigação de ROF. Tá? Quando não tem, quando ela for menor a 500 mil dólares e menor a um ano, ok? Aí não tem. Se ela for superior a 500 mil dólares e superior a 180 dias, tem obrigação de ROF. Beleza? Esse é um ponto que altera para muita gente, né? Então, muitas empresas contratam FINIMP com valores superiores e com prazos normalmente de 180 dias ali. E aí, caminhando já para a última informação aqui do nosso vídeo, né? Falando um pouquinho para vocês sobre capitais estrangeiros, né? Investimentos, né? Esses capitais estrangeiros que entram como investimentos, como aportes, tá? Como funciona atualmente? Qualquer capital que venha como investimento ou que vocês recebam capitais estrangeiros, tem a obrigatoriedade do IED, ok? Independente do valor. A partir de 2023, o IED ele só vai ser obrigatório para valores superiores a 100 mil dólares ou equivalentes. Tá? Então, esse também é uma outra alteração da CP 91, que vem justamente para facilitar. Tá? Então, hoje a gente tem ali os capitais de qualquer montante tendo a obrigatoriedade do IED, né? E a partir de 2023, os capitais que forem inferior a 100 mil dólares ou equivalentes, eles não vão ter a obrigatoriedade do IED. Complementando, né, ainda existe aí uma tendência pro ano de 2023, né, de uma unificação entre o sistema do IED e do ROF ali, de que talvez se tornem um único documento. Ainda tem algumas coisas que não está muito clara nesse novo marco cambial que devem entrar ao longo de 2023, tá? Mas é importante vocês saberem esses pontos. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, um pouquinho do que é esse novo marco cambial, essa nova lei cambial, né? Que ela já está em vigência, mas ela vai ter diversas alterações que entram em vigor agora a partir de 2023. Deve ter, né, essas mudanças devem acontecer ao longo do ano, porque as instituições precisam se adequar e tudo mais, mas vai trazer muita facilidade e muita responsabilidade também, né? Como é algo que já se inicia agora a partir de 2023, eu quis trazer esse vídeo justamente para abordar esse tema, tá? Eu sei que existem outros pontos que essa lei abrange, e se eu fosse falar de tudo aqui, eu acho que esse vídeo ia ficar muito longo, tá? Então, eu trouxe basicamente para vocês aqui os principais pontos. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Se gostou, dá um like e se inscreve no canal. Aqui eu tento trazer vídeo toda semana para vocês, fazer live todos os meses. A gente está tendo uma série de novidades no canal aí. Então, dá uma força pra gente e deixa o like. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.